Saudações aos estudantes que têm seguido aqui o roteiro do nosso curso. Para a audioaula de hoje, eu vou tratar sobre da iniciação, que é o roteiro que nós estamos seguindo. O roteiro passado falamos em aspectos gerais, o que é uma escola de sabedoria, como romper uma cultura de senso comum, sobretudo nas cidades de interior, ou mesmo em São Paulo, ou do grande centro urbano, e o fundamento maçônico enquanto iluminismo, tratamos na audioaula passada. Na audioaula de hoje falaremos da iniciação. O que é isto e como que isto acontece. Eu vou fazer uso hoje de um texto mais ou menos roteiro. Eu quero lembrar que é possível abordar o tema iniciação sobre várias óticas. Eu vou estar fazendo esta de hoje, mas não quer dizer que seja possível abordar outras perspectivas. Isso é importante. Como vocês poderão ver no texto roteiro que vai seguir esta página, nós temos aqui uma rápida introdução e depois eu passo a desenvolver os temas. Eu tenho como objetivo geral, então, aqui desta preleção, do ponto de vista filosófico, o que seria a iniciação? E depois, aí, tentar, nesta aula, falar um pouco quais efeitos práticos, sociais isto tem. Seguindo um pouco o roteiro que nós temos, que eu já postei na primeira aula geral, comentei na segunda e agora continuo nesse roteiro. Nós temos aqui nesse roteiro do meu amigo, professor Madison, a iniciação tem como objetivo ministrar os primeiros rudimentos de uma ciência, ministrar as primeiras noções, admitir aos mistérios e cerimônias na maçonaria e admitir liturgicamente aos seus mistérios. De um certo modo, indiretamente, eu vou percorrer estes temas. E sempre eu procuro falar de uma perspectiva passível de ser executada, e não de uma forma que eu sempre chamo de mitificadora, que é uma forma muito negativa, que acaba quase que se assemelhando a efeitos especiais dos filmes que nós habitualmente vemos na televisão. Quando a gente envereda por esta perspectiva, o que nós temos é a perspectiva de uma narrativa, de uma explicação mitológica, fantástica. O efeito prático que nós temos, e o que eu acho negativo, é que nós não compreendemos o que nós podemos fazer. E, no geral, as coisas apresentam-se de modo tão extraordinário que humanamente não é possível fazê-las. O efeito disto é um efeito paralisante. Eu falo que esse tipo de discurso, ele também acomete as comunidades cristãs aqui no Brasil, e aí não tem denominação, esse fenômeno pode acontecer em qualquer denominação. Quando você faz a leitura da Bíblia, nessa mesma perspectiva do fantástico, do extraordinário, você não chega a lugar nenhum. O indivíduo vê aquilo, o sentido clássico, o cara dá um pulo de um lugar tão alto, viram 3, 4 piruetas, fora os efeitos especiais dos cinemas, como raios, sabres de luz, tudo isso produz na comunidade cristã um efeito no qual a pessoa vê aquilo e não consegue entender como aquilo funciona. Isso cria paralisia. A pessoa não sabe por onde começar.
e, portanto, não se torna algo executável na vida dela, na vida normal. Vira algo tão distante. A leitura da Bíblia, as pessoas, eu vejo muito líder religioso mal preparado, e aí mal preparado na maioria das denominações, não é uma exclusividade desta ou daquela. Estes líderes, exatamente, acaba não conseguindo fazer uma interação entre a palavra que se diz de Deus e que uma tradição assim a considera, e a gente respeita, né, quem a considera e aqueles que não a considera, esta interação, já começando por uma ideia teológica de que a palavra é 100% divina e que a marca humana não deve ser presente numa fala, num texto que é divino, este apartamento do indivíduo mortal para essa escritura cria esse mesmo efeito de paralisia. Não serve para nada na sua vida cotidiana. Você continua sendo um analfabeto funcional, você continua desempregado e você fica numa expectativa, numa ansiedade de que sua vida vai mudar. É óbvio que sua vida não vai mudar, porque entre você e o texto existem outras formas de interação e não é esta que habitualmente você está acostumado nas televisões e nos rádios, que ficam numa promessa de que sua vida vai melhorar, que você vai prosperar e que a palavra de Deus é poderosa, e aí você chega ao ponto de acreditar que a única estratégia é a vocalização de um texto. Pois bem, isto é um empobrecimento total no caso do texto bíblico, mas no caso aqui também de percepção do que é a iniciação. Fazendo essa prévia de que a proposta de explicar a iniciação numa perspectiva filosófica pretende te fornecer as chaves para uma transformação pessoal adequada, eu então apresento o inadequado primeiro. O inadequado é uma leitura, ele existe, é uma leitura que mitifica as coisas. Dei o exemplo da Bíblia, mas no caso de maçonaria, nós também podemos correr o risco desta mitificação, desta explicação que não explica nada, de clichês, ou seja, frases prontas que a pessoa decora e a pessoa pergunta, mas o que é iniciação? Iniciação aos mistérios maçônicos, não quis dizer nada. Então, esta ideia de iniciação, ela é abordada de uma perspectiva filosófica, antropológica e teológica, como também até mesmo da psicologia. E estas áreas de conhecimento, obviamente, conseguem nos fornecer a real e a adequada forma de encararmos esses temas de modo humano e não de modo mítico. Mas todo esse processo passa por um processo de dedicação pessoal, de procura, por exemplo, de fazer esse curso. Sem esse processo não é possível. Porque entre o meu desejo e a realidade, nós temos que aprender a fazer o processo de mediação dessas duas coisas. Desde descobrir que o desejo, de repente, não é tudo, que o desejo, às vezes desejamos coisas que nunca poderão ser feitas como desejamos inicialmente. Por exemplo, fazer um voo, nós não conseguimos ainda ter asas ou voar como os pássaros. Mas o devido, digamos, percepção de que a gente queria voar e da percepção de certos limites e de uma pesquisa de longos anos, nós construímos artefatos que permitem que façamos voos e aí, num dado momento, o nosso voo é mais rápido do que o voo dos pássaros. Então, esta equação entre desejo e a realidade, ela é sempre importante. Não é subjugar o nosso desejo, mas é uma espécie de uma educação deste desejo, né?
um diálogo desse desejo com outros indivíduos, portanto, é um negócio sempre em comunidade, e aí você chega a produzir conhecimento. O motor do conhecimento ele pode ser um desejo imediato, mas com o tempo esse desejo terá que ser organizado. E, no caso tanto da experiência religiosa quanto da maçonaria em especial, é preciso que você consiga exatamente entender que entre o seu desejo de ser iniciado e o que nós temos hoje de reflexões na filosofia, em outras áreas, nós precisamos nos adequarmos para que esse processo aconteça. Então, o primeiro passo, olhando aqui para o texto que vocês têm logo abaixo desse áudio aula, no contexto do site amf3.org, é o que é ser iniciado. Eu ainda estou nesta parte aí. O termo pode ser aplicado a um domínio específico ou em geral, lendo aqui o próprio texto. Iniciar algo em sentido genérico pode ser começar a fazer um curso ou aprender a ser padeiro. Em sentido mais restrito, e aí eu aumento até a ideia de religioso, podemos dizer que é ser batizado em uma igreja cristã ou outra tradição religiosa, que se trata de um ato de iniciação. Em uma igreja cristã ou outra tradição religiosa, se trate de um ato de iniciação. A palavra batizado e iniciado, elas têm a mesma origem, não que elas tenham a mesma origem, né? Iniciare, provavelmente, latim é uma coisa, e batizar, na verdade, aconteceu aquele fenômeno que nós brasileiros conhecemos bem, quando um produto assume o lugar da marca. Uma marca de um produto assume o lugar do produto em geral. É clássico na nossa cultura brasileira falarmos o bombril. Bombril é um instrumento para se fazer limpeza de vasilhame doméstico, especialmente de aço, alumínio e ferro, e na verdade, o nome da coisa seria palha de aço, mas é um instrumento de limpeza de resíduos doméstico. E o bombril, que é um nome que fala por si na cultura brasileira, então é uma marca, pertence a uma empresa, e nós, então, tomamos a coisa pelo nome da marca e, às vezes, é quase que impossível falarmos do bombril de uma outra forma. No caso da iniciação e batizado, eu poderia dizer que a origem do termo certamente vem de João Batista. Eu teria que examinar em outro momento a relação da palavra batizado com o próprio João Batista, porque ele que batizava, que batizou Jesus. Pois bem, este ato, então, no caso do João Batista, de submergir a pessoa na água do Rio Jordão, e, portanto, ela foi batizada, ele não era exclusivo do João Batista. Você tinha, por exemplo, em outras tradições naquele contexto histórico, outros atos que sinalizava que, a partir daquele momento, a pessoa começou em algo, né? Algumas tradições, elas faziam um ritual que, além da água, passava pelo fogo, passava pela ideia de ar, só para a gente ter uma ideia de que se associavam outros atos, como João Batista fez de submergir a pessoa na água, e como que as igrejas, em geral, atualmente fazem, cristãs, é bom lembrar. Então, se tinha essa relação aí com o momento simbólico de começar algo. Nas faculdades, por exemplo, tem o trote. O trote, ele é uma tentativa, o trote universitário, de ser uma espécie de batismo de iniciação. É claro que, e aí está um ponto muito importante,
o trote ele acabou se transformando num ato de violência com muita frequência, né? De violência contra a pessoa que acabou de chegar e nada mais. Um rito de iniciação ele pode correr este risco, né? Então, iniciação e batismo eles são as mesmas palavras. É uma atitude de início numa tradição. Se não me engano, na tradição islâmica, se fala apenas uma frase, apenas, não sei se, né? Temos que tomar cuidado com este apenas, mas você vocaliza uma estrutura frasal que representa uma ideia e, a partir daquele momento, você é islâmico, por exemplo. De outras tradições que eu lembro aqui de cor, também nós temos esse processo de iniciação. Nas religiões africanas existentes no Brasil, de origem afrodescendente, lembrando que, na verdade, nós falamos afrodescendentes, mas são de povos muito específicos que procedem do continente africano e que, portanto, também há variações enormes. São tradições que estão aqui hoje no Brasil, que hoje elas podem ser identificadas em alguns países africanos, mas quando vieram para cá eram outras organizações. Então nós estamos falando de povos com nomes que às vezes a gente não decora muito bem, com línguas diferentes, mas enfim, de um modo inicial a gente fala só religiões afro-brasileiras. Pois bem, também nessas religiões temos rituais de iniciação diversos, desde a iniciação simples de um membro, a iniciação de quando você vira um sacerdote. Isso também acontece na Igreja Católica, nas igrejas cristãs. Não tem diferença esta iniciação por estas outras aqui que eu tenho falado. Esse é o primeiro passo que eu quero chamar a atenção, porque ao achar que a iniciação da maçonaria é algo escabroso, algo excepcional, nós já estamos caindo no âmbito da mitificação. E não é uma coisa mitificadora. Eu creio que associações mais públicas, como Lions Clubs, Rotary Club, também têm ali um momento que sinaliza a introdução do indivíduo naquele grupo e que não ganha essa aura e etc. de extraordinário. Então, esse é o caráter principal que precisamos encarar o que é a iniciação. Ela é comum a várias tradições, em várias tradições existem, é um momento inicial que você marca, que você procura estabelecer a sua entrada num campo de saber específico que pertence a um grupo e por aí vai. Eu vou continuar desdobrando o que é a iniciação, mas nesse momento a ideia, nesse primeiro bloco, a ideia é te dizer que ela é algo comum em várias tradições. Que ela não pode ser uma coisa, sobretudo, desrespeitosa. A iniciação não pode ser um trote, porque senão ela perde o seu caráter ético, o seu caráter antropológico e psíquico. Para finalizar essas exemplificações, eu que mais ou menos estou seguindo o texto, mas não muito o texto irá te complementar. Temos aqui uma tomada desse termo, aqui no parágrafo, porém, o termo tem tomado o sentido de ser alguém entendido em assuntos esotéricos. Mesmo o batizado das igrejas cristãs, talvez, por ser a religião hegemônica, não carrega a ideia de iniciado, o que é um erro, porque você fala todo o tempo na catequese, iniciação à vida cristã, ou na escola dominical, eu creio, a gente fala em iniciação à vida cristã. Então, é sim ser um iniciado. Ser cristão é ser um iniciado, senão não faz sentido.
Antes de continuar aqui, eu queria dar um último exemplo de ritual de iniciação, que são os rituais indígenas brasileiros de passagem de uma idade para outra idade, a idade adulta, geralmente. Eu lembro aqui de um ritual que amigos meus de longa data sempre me falaram, depois a gente leu um pouco, o ritual de índios numa região específica da Amazônia e do estado Amazonas, no Brasil. Fica, eu creio que na região do município de Maués. Nesta região, nós temos o ritual da tucandeira, que é a formiga que recebe este nome. Essa formiga é aprisionada pelos indígenas com uma técnica que envolve uma espécie de produto paralisante das formigas, elas ficam dormindo. Esse produto é feito na própria cultura indígena, se chama ticum, se não me engano, e se eu errar o nome, em outro momento eu corrijo. Esse produto é feito com a seiva de um mato que tem na própria comunidade indígena, de modo que ela desmaia, mas não mata a formiga. Pega essa formiga, chamada tucandeira, e faz uma luva tecida de palma, de folha de palmeira. Se faz uma luva, né, que você consegue enfiar a mão com 5 dedos dentro dela. E aí, em vários pontos dessa luva, essas formigas são aprisionadas e tecidas ali. Então, quando você coloca a mão dentro, a formiga irá picar a sua mão. O ritual da tucandeira é exatamente isso. É claro que essas picadas irão doer muito, irão ter um efeito colateral tremendo, porém, este é o ritual desta comunidade indígena, pelo qual o menino passa, creio que por volta de 14 anos de idade, 13 para 14 ou 14 para 15, para se transformar num adulto. Um professor amigo comentou uma vez que, não sei se ele tentou fazer isso e não passou muito bem. Mas, enfim, esse amigo é um estudioso dessa comunidade indígena. Então, só para sinalizar que em todas as comunidades nós temos rituais de passagem de uma época para outra e, guardado as variações que cada ritual deste tem, nós podemos dizer que a iniciação que eu quero falar aqui, ela é uma atitude comum na vida das pessoas e as pessoas passam por esses processos de formas variadas, né? Em termos cívicos, por exemplo, e esse é o último exemplo, o Estado brasileiro pretende que o jovem homem, sirva o exército aos 18 anos. E aos 18 anos, ele então, depois de uma experiência de servir a pátria, esse indivíduo se vê transformado, se vê adulto. Enfim, o ritual de iniciação, como eu estou dizendo aqui, ele é um fenômeno amplo na vida da sociedade civil e todos nós passamos por algum processo de iniciação. Aprofundando aqui um pouco mais, em termos religiosos, não apenas esotérico, iniciar-se ou ser iniciado é um estado pessoal, uma condição espiritual que faz da pessoa iniciada um participante de uma realidade distinta da realidade dos demais seres humanos. É como se o iniciado participasse de uma realidade. Existisse em uma realidade que pessoas não iniciadas, mesmo estando fisicamente ao lado do iniciado, não participam. Então, é este aspecto que talvez chame mais a atenção das pessoas. Então, se você pensar nesse parágrafo, o médico, você coloca um médico, um advogado, um dentista, um agrônomo e um engenheiro químico, numa situação, todos eles, um do lado do outro, irão ver situações, certamente, sobre uma mesma situação. Eles irão ver
questões vão ter um ponto em comum, mas existirão, ou existirá uma perspectiva que cada um verá segundo a sua formação profissional. Então, isso também não é extraordinário. Então, o cristão tenderá a ver a realidade de um jeito, segundo as proposições cristãs de amor ao próximo, de justiça social e por aí vai. Se for um budista, ele também verá algumas coisas que poderão ser comuns com o cristão e algumas que serão específicas. Então, é isso que toda iniciação propõe. E é isso que o grupo maçônico propõe. Propõe que o indivíduo passe a ter um olhar, por exemplo, humanista. E, pelo amor de Deus, não é nada além disto. Essas explorações que acontecem no meio virtual são terríveis, são entristecedoras, são emburrecedoras. Se no cristianismo nós temos a ideia de um amor ao próximo e de uma valorização da pessoa e da sua singularidade, o grupo maçônico não distingue muito disto e é um grupo herdeiro do iluminismo, como vocês puderam ler no texto da aula passada. O iluminismo, o romantismo e o humanismo, e, na verdade, se a gente for pôr em termos históricos, seria primeiro um humanismo, depois um iluminismo e, por fim, um romantismo. Esses três grandes movimentos culturais, eles tendem, e eles têm como força, a ideia de que a pessoa, você e eu, temos uma importância, somos uma centralidade. Temos algo de singular e valoroso a ser respeitado. E isto não nega propriamente as proposições cristãs, ainda que esses três movimentos tiveram no seu contexto histórico algum tipo de embate com a tradição cristã. Mas isso será objeto de um outro momento de discussão. Então, a proposta é você ter uma visão específica sobre a realidade, um olhar específico sobre a realidade. Eu dizia que o engenheiro ou o médico vai ver uma coisa, o engenheiro agrônomo vai ver outra. E, no caso, o maçom, podendo ser ele engenheiro também, ele, além de ver a especificidade dele como engenheiro, ele também vai ver nessa realidade aspectos deste humanismo na realidade, que está imediatamente próximo a ele. O indivíduo, então, que não tem acesso a esse cultivo semanal sobre o que é humanismo, o que é filosofia, ele também verá a situação ali acontecendo na frente dos olhos. Em alguns aspectos, ele vai ver a mesma coisa que o maçom vai estar vendo, mas em algumas, não. O maçom verá algo de diferente. E é este adicional que você, enquanto aprendiz maçom, precisa estar atento. Você precisa adquirir esse adicional para ver a realidade à sua volta, ver a si próprio. Não tem nada além disso. Aqui eu continuo no meu texto dizendo, na verdade existem, corrigindo o português, que agora eu vou fazer, vocês já terão o texto aí correto. Existem duas possibilidades de pensar a iniciação. Uma do ponto de vista da pessoa que é iniciada. Outra forma de ver esse fenômeno, ou estado de espírito, é do ponto de vista das ciências da religião, ou ciências das religiões. Eu teria que ver o nome do curso, eu creio que seja ciência da religião. Para os interessados no assunto, pode-se dizer que há dois caminhos, que é a teologia e a ciência da religião. Então, os dois pontos de vista, na verdade, que agora eu estou verificando se eu desenvolvi-los no texto, seria o primeiro, que é do ponto de vista da pessoa. A pessoa, muitas das vezes, quando participa da introdução num grupo, ele não cria uma teorização sobre o assunto.
Então, o crente, por exemplo, ele não é teólogo. Ele vê a experiência dele de um ponto de vista emotivo, mas sem formular uma reflexão longa e trabalhosa sobre o assunto. Então, esta é uma perspectiva, a primeira perspectiva. E é o que, em geral, que move os indivíduos. Os indivíduos se movem para essas estruturas, necessariamente, não é para ser um professor, como eu sou, de filosofia. Lembrando a vocês que ser um professor de filosofia não é ser professor de frases de boteco. Você faz um curso superior com 3.000 e poucas horas, não é bem assim. Eu sou professor de filosofia e fico falando frases lindas e maravilhosas. Não, meu amigo, isso não é filósofo, não, isso é qualquer coisa. Então, nem todo mundo vira professor de filosofia e teologia, são 2 cursos, durante aí 6, 7 anos eu fiz esses 2 cursos. Então, nem todo mundo pretende ser isto, e eu diria que 96, 97% das pessoas não pretendem ser teóricos quando elas procuram esses grupos. Elas querem apenas ter um estado emotivo fazendo parte de uma dada congregação. E ponto final. Então é muito compreensível isso. Então, desta perspectiva, o que ocorre muito perspectiva, essa primeira perspectiva aqui, né, das 2 possibilidades, uma do ponto de vista do iniciado. O indivíduo, na sua maior parte, que participa da maçonaria, ele não pretende ser um teórico sobre maçonaria. Ainda que no caso da maçonaria, ela, além do aspecto emotivo, emocional que existe, ela preconiza também que você conheça um pouco mais sobre filosofia. Então, ela te solicita que você escreva trabalhos de filosofia, que você fale sobre essas coisas. Mas, de todo modo, é compreensível o irmão maçom que vira irmão e participa dessa congregação sem grandes pretensões, a não ser ter aquela convivência semanal com pessoas sob a égide de princípios de fraternidade, solidariedade e filantropia e ponto final. O indivíduo deseja fazer uma doação e não quer pensar toda a teoria sociológica por detrás. E ele é dono de um pequeno comércio, é um profissional de saúde, trabalha na empresa de trânsito da cidade onde ele mora, e ponto final. Isso é perfeitamente compreensível. Porém, se nós quisermos pensarmos, sobretudo aquele que se dispõe a ser formador de outras pessoas, e quer ser proeminente no assunto, você precisa compreender esse assunto sobre perspectivas outras. No caso, a indicação aqui é da ciência da religião, mas eu poderia adicionar ainda da filosofia e da teologia. São áreas de saber que tratam sobre este fenômeno. Lembrando que a ciência da religião, ela é uma área que é um desdobramento da sociologia, e eu creio que aí das contribuições de antropologia, por exemplo, que é um campo autônomo de conhecimento, mas que tem uma proximidade histórica de surgimento com a sociologia. Então, se juntou a sociologia, e a sociologia estuda, no geral, qualquer sociedade. As abelhas, por exemplo, são passíveis de ser estudadas como uma sociedade. Mas a sociologia estuda, obviamente, a interação entre os humanos também, e é por aí que a gente talvez mais conhece a sociologia. Então, a sociologia, ou um campo da sociologia, passou a investigar aquilo que nós chamamos de fenômeno religioso. E é desta interação, desse campo que estuda o fenômeno religioso, dado a sua amplidão, o seu tamanho, acabou então por produzir uma nova área de investigação, que é a ciência da religião. A ciência da religião, portanto, ela é ciência.
ela não é outra coisa. A filosofia, nós vamos voltar a falar dela adiante, mas é uma área de saber autônoma também, não é de frases bonitas. E a teologia? A teologia, ela é uma outra área curiosa, porque a teologia, ela implica que eu seja um crente no assunto. Ser crente no assunto quer dizer que a forma que me faz acreditar nisto e não naquilo, esta forma, ela não é científica. Ela tem um aspecto que a gente convencionou a chamar de convicção de fé. Eu sou convicto que o fenômeno Cristo existe. E ponto final. Eu não preciso de uma prova histórica, arqueológica, hoje, para decidir que eu acredito em Jesus Cristo. Então, isto é o ramo da teologia. A teologia, ela surgiu no âmbito do catolicismo como ciência. Uma referência aqui muito importante, lá pelo ano 1280, eu creio que seja essa data, eu erro bastante datas, né? Mas o importante é o que o indivíduo fala. Eu, por exemplo, diria de Tomás de Aquino, um filósofo católico, é muito importante para a história do conhecimento, não só católico, mas o conhecimento em geral. É ali que nós temos os primeiros rudimentos de uma teologia sistemática, ampla, como uma área de produção de conhecimento autônoma, mas uma área que se vale da reflexão racional para articular uma série de questões. Lembrando que nem toda a tradição cristã admite a ideia de uma teologia. Isso é um outro assunto. Pois bem, então, a iniciação pode ser abordada de várias formas, mas eu estou aqui fazendo esse recorte para três áreas, ou para inicialmente duas, que é do ponto de vista do iniciado, e depois do ponto de vista de três áreas de conhecimento, que elas são parecidas. Para os interessados no assunto, pode-se dizer que há dois caminhos. Quer dizer, para o interessado em ir um pouco além de ser, digamos assim, apenas um crente, nós temos dois caminhos, que é o teológico e a ciência da religião. Mas no caso da maçonaria, eu diria que ainda nós temos o caminho da filosofia. É preciso adicionar aqui o caminho da filosofia. Como eu fiz o texto numa época, estou corrigindo ele agora enquanto faço a aula com vocês, eu estou aqui também adicionando novidades que eu acho que são necessárias. Além de corrigir pequenas incongruências, problemas de concordância, problemas de concordância, e isso já é uma dica para você, quando for escrever o seu trabalho, nós fazemos revisões de um texto. O texto nunca é posto no papel já pronto. O texto tem pausas e vai e volta. Continuando nossa aula, então, eu estou aqui ainda na primeira página, lá no tópico, tem A, B e C. A, B. E eu creio que agora eu vou adicionar o C. Eu dizia, então, que existe duas possibilidades de pensar a iniciação, uma do ponto de vista do iniciado, e a outra do ponto de vista de conhecimentos sistemáticos, que é o que a gente chama de fenômeno, o estado de espírito, que é do ponto de vista da ciência, da religião, da filosofia e da teologia. Então, eu joguei em dois blocos aqui, né? O primeiro é o indivíduo que quer participar, mas não quer teorizar sobre, o que é passível, entendível, compreensível, melhor dizendo, não entendível, não existe essa palavra em português, é um erro. E de um ponto de vista sistemático, racional, né? Eu vou só introduzir esta parte aqui.
Então eu concluo aqui dizendo que a outra forma é de um bloco de saberes racionais e sistemáticos. E aí são 3 campos que, nomeadamente, têm abordagem sobre a ciência da religião, repetindo, a filosofia e a teologia. Então, para quem quer para os interessados, nessa abordagem, racional, do assunto, pode-se dizer que há esses 3 caminhos. O teológico é o caminho do crente, a pessoa que pretende estudar os assuntos vinculados à experiência religiosa e fazer a experiência. Portanto, há um comprometimento em viver o que se estuda. Isso é muito importante. A ciência da religião procura estudar o fenômeno religioso sem o compromisso do pesquisador em ser um crente. O cientista da religião é um homem de pesquisa e não um crente. E nesse caso aqui, do filósofo, o filósofo ele também, nesse aspecto de uma filosofia prática, a filosofia ela é tradicionalmente, dando sequência então, aqui na parte a ciência da religião, procura estudar o fenômeno religioso sem o compromisso. E a filosofia, ela procura fazer algo que, a filosofia que é tradicionalmente explicada como sendo um pensar racional radicalmente autônomo, até mesmo do pensador, nem sempre foi assim. Nas escolas de filosofia da antiguidade, a filosofia era à disposição do racional, do pensador, para organizar ou ordenar a vida pessoal, segundo ideias fundamentais da escola que se vinculava. De certo modo, era um vincular-se racionalmente, por convencimento de que tais princípios eram o melhor para o existir pessoal. Princípios que orientavam os adeptos da escola a levarem uma vida segundo um modo, esperando, com isso, se colocar em dado estado existencial, ao qual se desejava usufruir como pessoa. Vejamos que o princípio, então, filosófico, ele não remete a um conectar-se a uma persona, a um Deus pessoal e etc. Era mais uma disposição, era um vincular-se a ideais que não são propriamente descritivos de uma narrativa individual, de um Deus e tal. É claro que essa definição de filosofia, eu tenho a bibliografia de um professor contemporâneo que desenvolve a retomada desse modelo de escolas filosóficas, que não é muito habitual nos cursos de filosofia. A filosofia, enquanto curso de graduação, ela tem várias correntes, enganam-se quem acha que é um curso de, né, formar pessoas de esquerda. Na verdade, tem para todos os gostos e tipos dentro do curso, né? A esquerda é um movimento, mas você tem direita, você dentro da direita você tem liberais, tradicionalistas, enfim, tem coisa para todo gosto. Então, para quem quer estudar e se transformar em algo mais sistemático, esses foram os 3 caminhos que você pode procurar se servir deles. A maçonaria, em específico, aqui não se encontra no texto, ela se serve dos conhecimentos de teologia e de filosofia, né? Ela se estrutura em torno da tradição cristã, ainda que ela se propõe uma sociabilidade, congrega pessoas de várias tradições, mas um de seus materiais pedagógicos tem uma imbricação muito forte com a tradição judaico-cristã. Pensando aqui mesmo nos materiais didáticos ingleses, dos ingleses, você tem aí sim uma presença de palavras, de histórias que perpassam aí por a tradição judaico-cristã.
Continuando no nosso texto aqui, continuando então, em resumo dessa primeira parte, a pessoa que é iniciada pode não só fazer experiências pessoais, racionais, de participar dessa ou daquela organização. Ele pode querer, dado que aquilo lhe fez muito bem, escrever sobre isso. Temos aí pessoas que falam sem se relacionarem com áreas que chamei de racionais e articuladas, ou, e até com mais sucesso, pessoas que falam de modo intuitivo desses estágios existenciais que vivenciam. Não é este o meu caminho, e na sequência vamos aqui pelos caminhos da filosofia e de outras áreas sistemáticas. Então nós teríamos aqui agora o estado espiritual versus fenômeno espiritual. Em filosofia, na parte 2 deste texto, em filosofia, é aquilo que toca a sensibilidade. Sensibilidade é todos os nossos sentidos. O estado espiritual seria outra coisa. Seria como se a pessoa conseguisse chegar a conhecer algumas coisas sem passar pelo caminho dos sentidos. Os sentidos sempre precisam de algum elemento que os toquem. Esses elementos que aparecem aos sentidos são chamados de fenômenos. Os elementos que não nos apresentam recebem o nome de coisa em si. A coisa em si nunca se apresenta à nossa consciência via sentidos. Apenas desconfiamos da existência delas. Ou dela, né? Alguns apostam que podemos ir por caminhos outros até ela. Schopenhauer, que é um filósofo, dirá que podemos acessar a coisa em si via o nosso corpo, pois o nosso corpo estaria imerso nessa coisa em si, e por isso, por essa relação especial entre o nosso corpo e o nosso pensar consciente, teríamos a chance de acessar o aparente e inacessível da realidade. É em torno desta reflexão filosófica sobre o que aparece e o que está por detrás do que aparece, que nós, mais adiante, em outras aulas, falaremos sobre oculto e não oculto, ocultismo e por aí vai. As palavras, em geral, assustam a gente, mas eu sempre gosto de mostrar que são coisas comuns, cotidianas, nada de extraordinário. Nós podemos, por exemplo, pensar que quando eu chego numa padaria e compro um biscoito, um pão, todo o processo de feitura, no geral, é oculto. Eu não vejo. Raramente são as padarias ou os restaurantes que você vê a cozinha. Algumas modas, mas é moda chique, porque, no geral, a cozinha fica oculta aos seus olhos. Então, oculto pode ser aplicado uma coisa tão prosaica, tão besta como esta, mas podemos ir para outras, um pouco mais elaboradas. Quando se faz um queijo, por exemplo, está oculto a nossa percepção no leite micro-organismos. A maioria fazem muito bem para nós pessoas e um ou outro pode fazer mal. Então, na feitura do queijo, nós precisamos conhecer o lado oculto do leite, que a biologia nos fornece. Então, hoje em dia, em torno dessa palavra ocultismo, eu vejo com muita frequência um cultivo, na verdade, mais uma vez, da ignorância. A pessoa fica tentando compreender processos ocultos da natureza. Ora, hoje em dia, a física, a biologia, a química, as engenharias estão aí exatamente para manipular esses processos. É evidente que as ciências sempre estão indo numa fronteira de desvendamento desse oculto e sempre há algo além, porque senão não faria sentido fazer mais engenharia, não é verdade? Não só para manter o que existe de engenharias e outras ciências de base, mas faz sentido hoje em dia continuar existindo essas áreas porque elas podem continuar descobrindo novas formas. Então, é nesta jogada de fenômeno e coisa em si
que nós podemos desenvolver isso. Essa reflexão é da filosofia, que depois se relacionou ali pelo ano de 1800 com todas as ciências nascentes, como a biologia, a química, a medicina contemporânea, que se vale da biologia né, e dessas outras ciências. E quando nós vamos observar, todas as ciências elas se relacionam uma com as outras, né? É importante. O que é farmácia? Farmácia é a produção de fármacos. Então, você precisa entender da contribuição da biologia, depois você precisa compreender da química para se produzir os fármacos. E todos esses conhecimentos sobre alguns aspectos, eles estão fora da nossa percepção. E essa ideia, inclusive, de percepção, ela vai ampliando. Isso que é importante saber. O indivíduo de uma cultura básica, ele vê algumas coisas. Um indivíduo com formação universitária, ele tem que ver outras. O que é o fenômeno, por exemplo, ou seja, aquilo que toca a minha sensibilidade, ele tem a ver com isso, né? Eu posso não ver coisas, né? Sendo médico, eu não vou ver certas coisas. Portanto, não há fenômenos médicos que eu verei. Se eu sou comerciante, eu vejo fenômenos diferentes. Beleza. É importante falarmos disso porque experiências pessoais subjetivas, quando a gente entra numa organização ou fazemos uma iniciação, essas experiências subjetivas, elas poderão ser vistas como um fenômeno interno a mim mesmo. Por isso que é importante eu entender aí isto. Eu posso ter uma percepção racional de certos estados, os quais eu não tenho muito como explicar. E isso é muito importante. A psicanálise terá um repertório gigante de informações sobre esses processos e auxilia muito, nós também sermos conhecedores disso. Dando sequência aqui para o ponto 3, a experiência mística, uma contradição. Falar em iniciação é mesmo que dizer de mística, considerando a definição acima sobre fenômeno e estado místico. Não se pode falar de experiência mística, pois toda experiência passa pelos sentidos. Então, a ideia de experiência mística é uma reflexão a ser feita, mas a ideia de que você teve estados místicos são estados que não se explicam por nada. E isso é importante, né? Esses indivíduos que passam por esses estados, eles acabam tendo uma força gigantesca em se mobilizar, digamos, na realidade. Então, o indivíduo converso no cristianismo, ele tem que mudar a sua vida em todos os aspectos, em alguns casos muda a sua própria fisionomia. Então, se espera de uma iniciação que ela produza esse efeito nas pessoas. E ela é sempre inexplicada. O poder dessa iniciação é sempre inexplicado. Quando você passa a habitar, digamos assim, uma dada instituição, médico, advogado, engenheiro, professor, né, apesar de ser desvalorizado, também é uma questão, você, num dado momento, consegue fazer certos avanços que, aparentemente, você não consegue explicar muito bem. É claro que isso que eu estou dizendo, quando se confrontado com as psicanálises contemporâneas, nós teremos que avançar um pouco mais nessas explicações, porque muito desses estados que nós não conseguimos explicar, ele nada mais, nada menos, ele faz parte daquilo que a gente chama de pré-consciente nosso. E esse pré-consciente ele é construído de modo imperceptível, mas é construído no nosso cotidiano. Então, temos que tomar cuidado com essa ideia mais simplista de que, de repente, eu, por um estado místico, eu sei tocar piano, por exemplo. Mas, na verdade, na minha casa, a minha família toca piano, alguém toca piano. Não, eu nasci numa família extremamente pobre, mas eu sou um exímio pianista. De repente, o contato dele com a comunidade religiosa de onde ele frequentou, naquela comunidade se valoriza muito a música, e esse indivíduo ali teve... Quer dizer, o mistério ele sempre se revela, mas ele tem como ser muito bem compreendido, e aí, num dado momento, se encerra a fronteira da compreensão e nós, então, projetamos
para esse estado desconhecido, e é aí que está a matéria, o material da mística. Para concluir a ideia de experiência mística, então, eu adiciono que ela é possível, mas temos que tomar sempre cuidado, porque ela pode ser simplesmente fruto do meio que nós vivemos. E esse meio que nós vivemos, ele é construído não só de coisas que nós chamamos de consciente, mas ele é construído de várias coisas que nós meio que colocamos no automático. E, infelizmente, por exemplo, nesse automático, nós temos a discriminação racial, a discriminação de gênero, que são opções valorativas, culturais, que nós cultivamos. Se nós não a cultivarmos, elas deixam de existir porque elas não existem por elas só. O fenômeno místico ele acontece, mas a gente precisa ir descascando aquilo que é perfeitamente compreensível, nomeado pelas tradições científicas, filosóficas existentes. Os tipos místicos, os tipos de místicos, aí eu creio que você tem vários tipos, não vou comentar muito aqui no texto, vocês leem aí, mas um Jesus Cristo é um místico revolucionário e outros místicos simplesmente se isolam e vão ter uma vida de ermitões, ponto final. Não tem interesse em retomar e conversar com a sociedade. De um ponto de vista numérico, eu posso dizer que a maior parte dos místicos, eles se isolam, no sentido de vão ter uma vida solitários ou em pequenas comunidades. E é claro que é difícil a gente saber deles, porque eles exatamente não escrevem, não postam na internet e não estão dispostos a falar disso. E os místicos revolucionários que tentam e voltam e fazem revoluções. E aí nós podemos tratar como místicos revolucionários várias pessoas, desde aqueles que a tradição cristã aprecia, começando pelo próprio Jesus, que podemos dizer que ele teve uma experimentação mística, mas sempre foi um militante pela transformação social, e desta mística engajada que existe ainda dentro da Igreja Católica. Engajada quer dizer a experimentação de um estado espiritual específico desdobra-se em algum momento no encontro com outros indivíduos. Não é para eu ficar sozinho comigo mesmo. Ainda que as duas, uma não elimina a outra. É uma pena, porque sempre acontece de que os místicos engajados, por exemplo, ridicularizam a ideia da possibilidade de uma mística recolhida, de um indivíduo que quer ter uma mística recolhida, e o contrário também, um indivíduo que não quer falar de engajamento, que acha que isso é coisa de esquerdista, acabam batendo naqueles que desejam que uma mística possa ser construída nas comunidades. Falo de experiência própria. A iniciação. Infelizmente, não há como iniciar alguém, ponto final. Já encontrei maçons muito toscos e muitos burros com esse papo. Mas se você quiser participar do meu grupo, você precisa reiniciar. Ora, pois, se você foi iniciado objetivamente, você foi iniciado, não tem como você ser iniciado novamente. Isto porque é um outro tema de maçonaria que eu vou abordar lá em Organização Social e Política. Quando os grupos dizem, olha, o meu grupo A não conversa com o grupo B, isso em termos maçônicos. Nós temos 3 grupos no Brasil, principais, que eu chamo de históricos, e esses grupos, às vezes, um se achou no passado histórico melhor do que o outro. Isso é muito feio, porque é contra a ideia de liberalismo maçônico e é contra um monte de outras coisas. E reproduz as pelejas, as brigas religiosas entre católicos, por exemplo, e protestantes e evangélicos. O católico que não reconhece a estrutura católica, né, a instituição católica, que não reconhece as denominações que surgem a partir do protestantismo. Enquanto fenômeno histórico, eles estão aí, mas não se reconhece, ponto final. E por aí vai. Aí tem aproximações, né? E, de fato, algumas se comunicam, reconhecem o batizado uma da outra, e por aí vai. Quer dizer, houve já, de certa maneira, no que se fala Igreja Católica e protestantes, houve alguns
alguns passos importantes no sentido de compreender que um luterano batizado na igreja luterana, o batismo dele, o casamento dele tem validade na igreja católica e vice-versa. Mas não acontece com todas as denominações, e eu não saberia isso aqui de cor. Então, esse mesmo fenômeno acontece no grupo maçônico, que sempre surge as versões televisivas de maçonaria, que surgiram recente, e que não tem nenhum reconhecimento pelos outros grupos históricos. Então, quando você é iniciado, de fato, segundo o espírito maçônico, você é um momento simbólico, e se esse momento simbólico produzir em você, de fato, a iniciação, você foi iniciado, né? Não tem como você, digamos assim, abandonar essa ideia. E aí nós estamos falando de estruturas psíquicas, nós estamos falando de percepções sobre a realidade, é disto. Né? A iniciação, ela necessariamente ela não te vincula eternamente a uma instituição jurídica existente concretamente. O que te vincula eternamente é quando você passa por processos e esses processos te marcam profundamente. Algumas pessoas vivenciam isso, por exemplo, com o nascimento dos filhos, ou outras experiências que ele passa pela vida, e ele consegue perceber, então, que a partir dessas outras experiências, que o seu ser foi modificado profundamente e que não tem como ele voltar àquele estágio anterior. Porém, como produzir isso nas pessoas? Não tem como. Né? Então, o ritual simbólico ele é um esforço concreto, simbólico, exterior, para ver se algo no seu interior aconteça. Né? Continuando aqui no nosso texto, então, na maçonaria, a iniciação é simbólica, ainda que carregada da lógica apostólica da Igreja Romana, uma contradição, né, entre várias outras. Por iniciação simbólica, assume-se que apenas se propicia parte do processo. Né? O processo interno, cada indivíduo vai fazer. E isso é a mesma coisa do batizado. Né? Na tradição católica, se faz o batizado quando a criança ainda é pequenininha. No meu caso, eu fiz com 12 anos de idade, por uma série de questões, morava na roça, etc, etc. Isso para mim era um terror, porque né, era uma vergonha falar que eu não era batizado. Eu sofria muito com isso enquanto criança. Porém, é ridículo, porque são essas coisas que nos aterrorizam na infância. Né? Outras tradições, por exemplo, cristãs retomam uma ideia que parece ser muito procedente nos primeiros séculos, século I, II, ainda que nós não temos muitas literaturas desse período, mas se faz algumas inferências que ser cristão era uma opção de uma pessoa adulta e não de uma criança, porque implica uma opção consciente desse processo. E aí algumas tradições, por exemplo, batistas, se não me engano, ou outras, não tenho aqui certeza, fazem opção do batizado adulto. Então você faz uma apresentação da criança na comunidade, quando ela nasce, olha, aqui nasceu fulano, filhinha de Beltrano e tal. É um ritual carinhoso, né, que aquela criança está sendo introduzida numa vivência comunitária, mas ela fará a sua opção por ser cristã exatamente lá na adolescência, com 15 anos, ou algo parecido. Então, a iniciação é basicamente isso. É um momento simbólico para ver se produz um momento interno de transformação. E é claro que se espera que produza. No caso da maçonaria é isto. Você faz um momento que chama-se simbólico, litúrgico, semelhante ao de qualquer igreja, sem nenhuma diferença, sem trotes, sem coisas absurdas, coisas totalmente normais, factíveis de serem feitas, e que a pessoa depois não terá nenhum vexame moral, existencial, por ter participado desse processo. E se espera, então, que o processo vá mais a fundo e produza uma transformação pessoal. No tópico 6, agora, os instrumentos para se iniciar. A autoiniciação é um tema complexo, especialmente em épocas de iniciação, que a iniciação virou uma fonte de ganhar dinheiro.
Geralmente, a iniciação se dá em uma comunidade e nunca só, pois será no convívio fraterno e no desafio da vida comunitária que iremos fazer outro tipo de experiência humana. Um tipo de experiência humana mais completa ou significada de um ponto de vista nunca tematizado. Ser iniciado não é negar a condição humana, ao contrário. É encontrar uma faceta do humano que justifique e exalte a sua importância. A iniciação, portanto, não é uma patologia do tipo síndrome do pânico, mas um novo olhar sobre a condição humana. É uma revelação ou o encontro de uma nova verdade que diz da importância e do caráter impreterível da condição humana. Mas, na cultura de massa e de consumo que vivemos nos dias de hoje, sempre é um problema a vida em comunidade. Viver nos moldes de hoje pode ser um deserto. No metrô de qualquer parte do mundo, não encontramos pessoas, mas um outro indefinido que perde a própria condição de outro enquanto humano. Algumas comunidades, como os essênios, os quakers, os amish, a maçonaria, etc., procuram construir essa comunidade em vistas de criar o espaço necessário para se levar uma vida de iniciado. Não se quer criar uma comunidade de melhores, mas apenas e tão somente uma comunidade de fato, e não mero aglomerado no qual o indivíduo desaparece. A comunidade, nesse sentido, constitui um instrumento importante na vida de quem pretende ser iniciado. O próximo elemento, depois da comunidade, é o número 3. Sem muito alarde, 3 é um número muito corrente na tradição esotérica. O sentido do número 3 se dá quando tomando como representante de 3 situações e não mera quantidade. Em geral, dentro do que chamamos cultura de massa ou de televisão, as pessoas não conseguem pensar nada que seja complicado. A esse modo simplista, dizemos uma expressão popular, é 8 ou 80, isto é, as pessoas simples pensam de modo simplista e os fatos só podem ser de 2 modos. O número 2, nesse sentido, é tenebroso, pois quem pensa apenas de forma binária deixa de ver muita coisa da realidade. Para o povo, um fato só pode ser bom ou mal. Não se consegue ir muito além. Ver a complexidade do presente. Verificar que esse fato é fruto de muitos outros ao longo do tempo. Um exemplo banal é verificado nas chuvas e cheias provocadas pelos rios. Às vezes as pessoas recebem uma notícia que na parte do rio que fica acima de sua casa houve uma cheia com a elevação do rio X. O pobre abaixo teria condições de se retirar antes que as águas do rio subissem. Mas ele só consegue agir quando vê no presente as águas entrando dentro de sua casa. Contudo, em uma visão mais complexa, temos que ir também além. O pobre não sai por não ter condições monetárias. 2 tipos de desprovimento, o cultural e o material, que resulta no flagelo e que seria aqui difícil de esgotarmos o problema, dada a sua complexidade. Mas eu queria apenas falar dessa questão da iniciação, dentro do instrumento da iniciação, que a comunidade é importante, e eu dou o exemplo do número 3, que é corrente na maçonaria, e como que ele pode ser aplicado. E como que ser iniciado é a mesma coisa. Se formos 8 ou 80, a gente nunca vai ser iniciado. Ser iniciado é conviver com pessoas, porque nós, enquanto pessoas, somos convívio fraternal. Dificilmente a gente é uma ilha. Isso não existe. Continuando aqui ainda na ideia de iniciação, o número 3 à parte, né? Ele pode ser aplicado nesse processo já de iniciação. Trata-se apenas de uma capacidade de olhar a realidade e se colocar nela. É preciso compreender que qualquer assunto precisa ser pensado sob 3 aspectos. E se quero levar uma vida de iniciado, devo fazer algumas perguntas que consideram 3 aspectos. Quem sou,
quem quero ser e como faço para ser o que quero ser. Tá vendo que é possível desdobrar o número 3 na perspectiva de ser iniciado? São 3 perguntinhas simples, mas extremamente complicadas de serem levadas à vida. Quem eu sou? Pare de ler livro de autoajuda, porque isso não ajuda. Quem eu sou só será revelado na medida em que eu estiver numa convivência comunitária, porque o outro é fundamental em quem eu sou. Que outro? Aquele outro que eu me relaciono com ele. Então, isso aí é um assunto que tem muitos desdobramentos. Não se encerra aqui. Eu estou falando de que somos vínculos. E só sobre este assunto nós precisaríamos dedicar um curso sozinho de um ano inteiro. Quem eu quero ser também, né? Quem eu quero ser é influenciado pelos meios de comunicação, os padrões de beleza, eu preciso me desvencilhar de tudo isso. E como faço para ser o que quero ser? Aí você entra numa comunidade e essa comunidade, digamos assim, o processo coletivo dela irá te transformar. Você fará um curso superior, você fará terapia, que, né, é a iguaria da classe média alta, né, que sempre vê com maus, sempre tem uma tendência de ver apenas os aspectos que são verdadeiros, os aspectos patológicos das comunidades religiosas. Parece que as comunidades religiosas não conseguiram nunca ler os avanços aí da psicanálise, da psicologia e também absorvê-las nos seus processos. É claro que a psicanálise tem, sim, uma observação muito pertinente sobre aspectos patológicos das comunidades religiosas, o qual eu concordo, subscrevo, mas reduzir esta perspectiva eu acho problemática, que é a crítica de algumas outras correntes psicológicas, ou psicanalíticas, ou terapêuticas, são coisas totalmente diferentes, a crítica à teoria freudiana e seus desdobramentos, de que o homem normal é visto apenas de uma perspectiva patológica e que a normalidade, digamos assim, ela já tem nela a patologia, é só uma questão de grau. Quem, digamos assim, avoluma uma perspectiva que seria normal, ele vira patológico. Mas se ele equilibrar isto ou manter isso sob controle, então ele é uma pessoa normal. Não quero entrar muito aqui, mas o exemplo no 3 era só isso. O erro básico dos populares, dos postulantes, ou melhor, o último tópico, o antepenúltimo, número 8. Muitos desejam muito ser algo. Foca a atenção no quem quero ser e ignora o ponto A e B. Quem eu sou e quem quero ser. Ou como faço para ser, né? O ponto mais fundamental é conhecer a si. Desse ponto é que se tem condições de pensar as estratégias para criar as condições necessárias a quem desejo ser. É claro que a gente não faz isso sozinho, e aí nós herdamos historicamente as experiências de conhecimento de outras pessoas. Eu fico pensando aqui, os indivíduos, por exemplo, em situação de pobreza, os indivíduos que desejam, por exemplo, a ter uma terra para poder viverem, pensando aqui nas questões agrárias, por exemplo. A problemática agrária específica, por exemplo, tem muito deste jogo de ter informação sobre a terra ou não. O famoso grilagem, o grileiro é exatamente aquele que se diz portador de informações hiperestratégicas e aparece lá com um documento sendo dono daquela terra. Muitas das vezes, essa ideia da grilagem é simplificada, mas muitas das vezes o indivíduo realmente tem acesso ao cartório, acesso à documentação, conhece o que é documento, os nomes do documento, e assim vai. E esse indivíduo sabe informações privilegiadas, estratégicas daquela região, porque ele está em algum centro urbano onde detém o cartório e de onde parte as diretivas do Estado de Direito. E, em função disto, ele suplanta aquelas pessoas que estão lá realmente na terra,
são pessoas concretas e reais que estão lá vivendo na Terra. Horas. E aí começa o conflito agrário. Mas aí nós temos um processo que nós temos que pensar, que é o seguinte: o indivíduo sozinho ele não faz esse processo. Então, se ele, enquanto indivíduo, se insere numa estrutura e essa estrutura vem repassando um processo histórico, é óbvio que ela recebe informações dos mais velhos e essas informações são fundamentais para posicioná-las no mundo. Então, quem eu sou, quem eu quero ser e como eu faço para fazer isso, não são questões que prescindem, que podem abrir mão da história. E por isso que a maçonaria valoriza muito uma dada história. E é preciso levar isso com muita seriedade dentro da maçonaria. A Igreja Católica faz isso muito bem, e a Igreja Católica fez, junto com outras igrejas, nos anos 70, 80, esse transporte de história para as comunidades pobres. E é isto que irrita, sem dúvida, aqueles direitistas que não admitem que este pobre, que historicamente foi subjugado, tenha consciência histórica, ou seja, que acesse, por algum meio institucional, a história da sua comunidade, daquela região. Porque deter essas informações são fundamentais para você saber quem é você, para você depois construir estratégias para quem você quer ser. Então, quer dizer, sem esse conhecimento histórico, você fica perdido. E a tradição maçônica, ela, dentro da sua perspectiva, ela propõe ser isso. Infelizmente, a tradição maçônica tem uma vertente que simplista, é verdade, que é extremamente reacionária contra uma ideia de que todos nós precisamos estar vinculados a uma comunidade saudável, que as pessoas possam ter condições positivas de vida, que a pobreza não é só culpa individual da pessoa, mas é também culpa de um contexto. Então, com muita frequência, encontramos maçons com baixo nível de estudos, inclusive das coisas maçônicas, advogando ideias anacrônicas como esta, muito comum na boca de indivíduos politicamente de extrema-direita, tradicionalistas, que querem manter para si os privilégios da propriedade, do conhecimento histórico e de ter nascido bem. E em total confronto e proativamente negando o direito das outras pessoas de também poderem ter uma história pessoal, de ter uma propriedade. Esses indivíduos, em geral, se acomodam dentro de um simplismo produtivo e, portanto, só concebem a ideia de propriedade, as megas propriedades de baixa produtividade, de pouco conhecimento agregado na produção. Então, só aqui para começarmos a escrafunchar um desdobramento dessa tríade que é quem eu sou, quem eu quero ser, como eu faço para ser o que eu quero ser. Então, aqui eu só estou dando as indicações. Nós temos que aprofundar no grau 2 muito mais coisa. Considerações finais. A paciência e o trabalho sobre si constituem o passo que irá determinar se a pessoa é iniciada ou não. Então, se você está fazendo esse curso nosso e você está conseguindo ver esses áudios e interagindo conosco, parabéns. Se não, esqueça, meu amigo. Esqueça que você nunca vai ser o iniciado. Mas é claro, se você está ouvindo esse áudio até esse momento, você não é este. Você já é alguém que vai, sim, produzir uma transformação significativa em você. Um grande abraço, muito obrigado por mais essa áudio-aula. Continuaremos na próxima áudio-aula e aí nós vamos falar exatamente dos símbolos. Nós vamos descobrir a força dessa estratégia maçônica, como que a utilização de símbolos irá auxiliar, inclusive, você continuar escutando esses nossos áudios. E como que você pode visitar este áudio de várias formas e em várias épocas. Um grande abraço, muito obrigadíssimo por essa aula. Não esqueça que sempre aos domingos, às 8 horas da noite, aqui mesmo nesse canal da ANF, nós teremos sempre a nossa transmissão ao vivo para que você possa fazer suas perguntas quentinhas, personalizadas e singulares. Muito obrigado, um grande abraço.